Olá, sejam bem-vindos ao canal do Caminhão. Somos 100% dedicado ao caminhão. O tema de hoje é precificação de implementos usados. Hoje estamos recebendo o Alex da Bortolotto Implementos Rodoviários e vamos falar sobre a precificação dos implementos usados e sobre a comercialização. Seja bem-vindo, Alex, e obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a vocês pelo convite, de estar aqui hoje esclarecendo algumas dúvidas aí para vocês. Nós que agradecemos por você vir de longe, né, pessoal? O Alex veio de outro estado para fazer essa entrevista aqui com a gente. A gente é que te agradece, Alex, pela disponibilidade. Obrigado. Vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Existe tabela FIPE para caminhões, veículos de passeios, motocicletas, micro-ônibus e até máquinas agrícolas. Essas tabelas elas são utilizadas como parâmetros na hora de comprar e vender e dos financiamentos e nas seguradoras. No caso dos implementos, existe uma tabela? Qual é a fonte utilizada como referência do mercado? Para implementos, não existe uma tabela como a FIPE. Okay. Uma tabela popular onde as pessoas podem consultar pela internet, via aplicativos. Essa avaliação é feita de uma forma empírica e baseada no nosso conhecimento. Sim. E também em outros anúncios que estão na internet. Ok. A gente sabe, Alex, que por lei é permitido remarcar o número de chassis de uma carreta ou realizar algumas modificações, né? As famosas reformas. Legalmente, isso pode ser feito quando há necessidade de remarcação por conta de furto ou roubo, ou quando o número do chassis está danificado por ferrugem ou em caso de um acidente. Porém, nos casos em que isso é feito fora do contexto legal, é crime. Qual é a razão disso acontecer e quais os prejuízos financeiros que esse tipo de prática pode causar no mercado? Bom, vamos lá. Dentro do contexto legal, é como você já falou, né? Quando existe a necessidade, né, de fazer essa remarcação, a pessoa deve fazer o pedido para o órgão, que é o Detran, Sim, certo? sim. E este autoriza a fazer a remarcação. E é o caso que fica escrito lá no chassis, REM, né, que é remarcado. Mas no contexto ilegal, geralmente esses produtos são remarcados por eles serem produtos de roubo, né? Sim. Onde as pessoas, os bandidos, né, pegam uma carreta objeto de roubo e remarcam com o número de uma outra carreta que se acidentou, pegou fogo e tudo mais. Isso é um grande prejuízo. Sim. E abrangendo a parte do sinistro, Alex, existe essa questão de remarcação, que é uma coisa, e o sinistro. Quando é um caso de sinistro, que uma carreta, vamos falar, um semi-reboque tem aí um sinistro no documento, qual é o prejuízo que o proprietário pode ter nesse fato aí? Aí já é um outro assunto, né? Sim. O sinistro, ele é proveniente de um acidente de trânsito, né? Onde o policial, na hora de fazer ali o croquis do acidente, ele pode colocar pequena, média ou grande monta. Né? Certo. Fica da interpretação do policial, né? Fica da interpretação do policial. E quando esse policial coloca ali que é um acidente de grande monta, fica constando no cadastro, né, o sinistro. E o que isso gera de prejuízo para o proprietário? Ele não consegue mais fazer o seguro deste bem com uma indenização de 100%. Né? Então, quando existe um caso de um implemento rodoviário, assim como o automóvel também, com sinistro no documento, ele é comercializado com o valor aí, quase 30% abaixo do valor de mercado. Certo. A sua expertise está voltada para a comercialização de carretas, baús refrigerados e frigorificados, né? Vou colocar aqui umas aspas, que todo mundo, a maioria trata dessa forma, mas dependendo da região fala outro termo, né? Mas vamos falar como termo. Uma consulta. Existe diferença entre um baú que é refrigerado e o outro que é frigorificado? Olha, isso aí é um grande conflito, viu? Em cada região tem um nome. Tem lugar que se chama câmara fria. Certo. Né? Tem algumas fábricas que adotam o termo frigorificado
para designar os produtos que são gancheiros, ou seja, aqueles que transportam carne in natura penduradas em ganchos. A né? picanha do churrasco, né, Alex? A picanha do churrasco quando ela é pendurada, né? O quarto do boi ali pendurado, né? Certo. Eu entendo que o refrigerado é quando você tem um aparelho de refrigeração na frente. Né? Mas esses termos tudo, na linguagem popular, querem dizer a mesma coisa. Ainda tem os termos isotérmico, né? Temperatura controlada, que também são termos para designar aí o transporte refrigerado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. No momento de comprar ou vender um equipamento desse tipo, quais são as características que agregam valor à venda? E quais são os pontos principais que devem ser observados na formação do preço? Quando nós estamos falando de implementos seminovos, o estado de conservação é rei. Né? Claro. Eu costumo dizer que 2 implementos são iguais a partir do momento que eles estão dentro da fábrica. Quando eles saem do portão da fábrica, cada um tem a sua história, né? Tem a forma como foi utilizado, tem o cuidado que o dono teve, né? Então o estado de conservação é rei. Mas em se falando de implementos, é muito importante observar as medidas, né? Hoje é muito importante que o cliente, quando for comprar esse implemento novo, ele procure um profissional do ramo, porque acontece de a pessoa comprar um produto com medidas fora de padrão e depois ela vai sofrer muito no mercado de seminovos. Vai casar com o equipamento, né? Como diz a gíria aí do nosso ramo, vira um mico, né? E aí é importante também nessa hora ouvir o pessoal da logística, né? Um abraço aí pro pessoal da logística, tá? Não esqueci de vocês não, tem um episódio aí. Fora essas coisas, existe mais alguma característica que deve ser observada? Hoje, a principal preocupação tem que ser o aspecto documental. Como a gente falou aqui no começo da entrevista, essa questão aqui do famoso cabrito, né? Sim. É muito preocupante. Nós lá na Bortolotto Implementos temos uma parceria com uma certificadora chamada Decla, né? E nós também temos muita experiência para buscar, digamos assim, se defender desse tipo de prática criminosa. Sim. Porque é muito preocupante essa parte da documentação. Além dessa parte de remarcação de chassis, que é muito preocupante, ainda tem casos de ações, bloqueios. Sim, ações trabalhistas, ações né? trabalhistas, Que é o que mais pega hoje no mercado. Isso, exatamente. Alex, identificar uma fraude veicular para quem é leigo no assunto é praticamente impossível. E na maioria das vezes não há uma busca refinada por informações. E o negócio é fechado na base da sorte ou do empirismo mesmo. Para quem trabalha com compra e venda profissionalmente, como é o seu caso, quais são as ferramentas disponíveis como fonte de pesquisa? Nós, assim, além da larga experiência que nós temos, né? Nós se utilizamos de parceiros, no caso as certificadoras, onde ela confere o número do chassis com os números do eixo no cadastro nacional chamado BIM. Sim. Entendeu? Isso já resolve uma boa parte das fraudes. Né? Fazer uma vistoria antes de comprar essa carreta. Uma vistoria cautelar. Eu acho assim que a 80% ali você já consegue matar com uma vistoria cautelar. Ou comprar, né, de uma implementadora como a sua, que já tem o processo todo feito, né? Exatamente. Tem garantia, procedência, não é isso? Exatamente. Nós também fazemos mais de 20 consultas no implemento, porque existem muitas armadilhas. Sim. Né? Como você mesmo disse, bloqueios judiciais, ações trabalhistas, sinistro, né? E acontece muito, por exemplo, assim, você consulta um implemento no estado de São Paulo e ele não tem sinistro, você vai lá e consulta na base do Detran. Quando você transfere para o Paraná, aparece o sinistro. E como faz para consultar isso em âmbito nacional? Aí você tem que ter sistemas mais robustos, né, que fazem essa busca de uma forma mais abrangente. Que nós, no caso nosso, nós temos esse investimento porque fazemos muitos negócios por mês, né? Sim. Só em matéria de usados hoje nós comercializamos em torno de 40 implementos usados por mês. Então isso fez com que nós buscássemos, né, todas essas ferramentas, né? E fora isso, uma larga experiência, né? Claro, mais de 20 anos, né, Alex? Mais de 20 anos.
Alex, além da comercialização dos produtos usados, vocês vendem algum outro produto? Sim, a Bortolotto Implementos é distribuidor da Furgões e Biporã, Sim. que é a maior fábrica de implementos frigoríficos do país. Vocês comercializam a peça nova e também faz a manutenção, é isso? Também, além dos furgões novos, furgões usados, carretas novas, carretas usadas, nós também temos um setor de pós-venda, onde nós comercializamos peças e serviços. Sim. E não há nada numa carreta que a gente não faça em matéria de consertos e reparos. E onde que está a Bortolotto? Nós estamos em 2 plantas. Estamos em Maringá, Paraná, que é onde a Bortolotto nasceu, e também em Jundiaí. Alex, embora não seja o tema aqui do nosso bate-papo, né? Mas você tocou num ponto e me veio à mente agora de perguntar o seguinte. A gente sabe que existem muitos desmanches de caminhões, né? Peças, né? No caso dos implementos, existe essa prática? Olha, não existe. Isso que é uma coisa interessante de fazer uma reflexão, né? No caso dos caminhões, é comum, quando um caminhão é roubado, né? Se dizer que foi para um desmanche ilegal, porque tem os desmanches legais também, legalizados, né? Legalizados. Que emite nota e exatamente, né? E compram realmente caminhões batidos de leilão, etc. Mas existe também a prática ilegal, que a gente sabe que existe. Sim. E esses caminhões roubados são desmanchados e alimentam o mercado de peças. Implemento não tem esse mercado de peças usadas, né? Então, assim, 100% dos implementos roubados, eles são remarcados e eles voltam para o mercado. Famoso cabrito. E esse é o maior perigo. Alex, estamos chegando no momento chave aqui da nossa conversa, né? Aqui no canal a gente sempre pede para o entrevistado do dia fazer uma reflexão de mercado, né? E você é um profissional que tem muita experiência, são mais de 20 anos, tem a expertise do negócio, é um empresário sério, né? E sabe do que está falando. A gente sabe que a atividade de compra e venda de usados é responsável por facilitar a renovação da frota, é uma atividade bem relevante para tracionar o mercado de caminhões e implementos novos, mas existem alguns pontos de inflexão, tanto negativos como positivos. Qual é a sua análise quanto à reputação do setor? Eu acredito que o setor está passando por um momento de profissionalização. Sim. Né? Por exemplo, na nossa empresa nós não vendemos nenhuma carreta sem nota fiscal, sem revisar, sem fazer vistoria, né? E isso está gerando com que outras empresas também estão buscando esse caminho. Sim. E está moralizando o setor. E você estava falando aqui nos bastidores agora há pouco que antes a câmara fria, né, os refrigerados, eram mais direcionados para carne, né? Exato. E hoje você já tem aí uma demanda para verduras, para frutas. Gostaria que você falasse desse ponto também, que você que é o especialista, né? Está havendo uma mudança cultural, né, no transporte brasileiro, né? Antes, quando se falava em câmara fria, só se falava em carne ou frango congelado ou porco, etc, né? Hoje a câmara fria ou a carreta frigorífica, né, como você preferir, ela é utilizada para transportar os mais diversos produtos. Verdura, remédio, que agora é lei, até peça de carro. O mercado do transporte refrigerado está muito ligado à saúde. Claro. Né? Porque só tem 2 maneiras de você conservar um alimento. Ou é através de conservantes químicos, né, que hoje é muito debatido aí, né? Sim. Ou através do controle de temperatura. Estamos nos encaminhando aqui para encerrar nosso bate-papo, né? Quero te agradecer em nome do canal. Agradecer a sua contribuição, tenho certeza que em algum momento isso vai ser útil para alguém aí que está do outro lado, né? E deixar esse momento para você se pronunciar, deixar o seu abraço para o pessoal. Olha, eu em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade e também quero agradecer por essa iniciativa do Canal do Caminhão. Eu acho que esse ramo nosso, né, o ramo do transporte, necessita de pessoas como você que querem trazer a informação, Sim. que querem fazer algo diferente. Nós que agradecemos e eu quero agradecer a percepção que você tem do Canal do Caminhão, né? E dizer que a gente está construindo algo aqui que é em conjunto, não é só o canal.
Hoje a gente está com a Bortolotto, mas já tivemos outras pessoas aqui, teremos, né, novas pessoas aqui no canal. A gente está construindo o canal para você que está aí do outro lado, que é do transporte. E vamos aproveitar esse momento também para agradecer aos nossos apoiadores, Moacir do Seguro, RJ Lima Contabilidade e Grupo Pleno. Nosso agradecimento especial a todos que estão acompanhando e assistindo aos nossos conteúdos. Muitíssimo obrigada. Já estamos desenvolvendo os novos conteúdos. Fica ligado, se inscreve no nosso canal, dá um like e liga o sininho para não perder nada. Fica ligado.